Muito bem, vamos dar continuidade entrando nos instrumentos de organização, sistemas e métodos. Esta unidade 4, como já comentei, ela apresenta um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas da forma mais, ou devem ser utilizadas de forma abrangente, de forma a estruturar cada uma das atividades. São ferramentas que nos auxiliam efetivamente a organizar o fluxo, a organizar o processo, a organizar as atividades e que muitas vezes nós não nos damos conta de quanto elas estão defasadas quando elas precisam ser reestruturadas ou eliminadas, né? Que na verdade é a sequência daquilo que a gente já falou sobre racionalização dos processos. Nós estamos continuamente podendo fazer a racionalização dos processos. Devemos continuamente analisar os processos de forma a racionalizar, a eliminar etapas que estão engessando, que estão entravando, que estão demorando, né, causando demora na consecução dos nossos objetivos. Todas essas atividades, todas essas ferramentas, elas, na verdade, nos ajudam a administrar o tempo, que é um bem precioso e que cada vez mais escasso no nosso dia a dia. A primeira atividade é chamada de quadro de distribuição do trabalho. Então, o QDT visa racionalizar a alocação de homens, hora e atividade. Vocês têm um modelo de QDT e no slide que fala deste instrumento de análise das relações homem, hora, atividades que ocorrem em determinado órgão, é importante que se leve em consideração que ele é uma consequência do fluxograma. A gente vai ver o fluxograma a seguir. No entanto, eu preciso ter um fluxograma no sentido de entender esse fluxo e, a partir dele, pegar cada uma das atividades e entrar dentro delas para analisar quem desempenha essa atividade, quanto tempo leva para desempenhar cada uma das ações que compõem a atividade, que distância ele percorre, literalmente em metros, em passos, né, para desempenhar essa atividade. Então, vocês vão verificar que o QDT tem a função de graficar, de tornar expressa, né, as atividades e tarefas de determinados órgãos, e isto é uma tradução das rotinas tiradas do fluxograma. Então, vocês têm um modelo lá que chama folha de autoanálise. Então, tem um exemplo lá da empresa Barnabé, S.A., e vejam que esse QDT está preenchido com data, o nome da empresa, qual é o órgão ou setor que está sendo analisado, neste caso o setor de compras, o nome da funcionária, de quem desempenha e qual é o seu cargo. E o número também desse QDT. Importantes detalhes que precisam começar a ser levados em consideração. Assim como o QDT, a gente vai verificar gráficos, todo tipo de quadro, né? O cronograma, que a gente não vai tratar aqui, mas é um gráfico gigante e é uma ferramenta de planejamento das atividades. O cronograma eu preciso ter as atividades que são feitas e como elas estão distribuídas ao longo do tempo. Para cada uma desses quadros, destes gráficos, é importante que haja, na coluna bem da esquerda, a ordem, o número de atividades. Por quê? Porque isso é para ser visual, é para a gente olhar e já detectar que tem muitas atividades, ou tem poucas, ou como é que estão distribuídas. Então, a função de colocar a ordem, o número de atividades é importante nesse sentido. Frisando que toda a atenção na construção desses formulários, dessas ferramentas aqui, estão nos detalhes. Então, lembrar-se sempre de colocar o número de atividades, depois escrever ou descrever quais são as tarefas desempenhadas pela Maria, no caso. Por exemplo, receber pedido de compras, classificar pedidos por ordem de fornecedores, selecionar fornecedores, cotar preços. Então, quem trabalha com a área de compras já consegue verificar aí, emitir mapa comparativo de preços, digitar solicitação, autorização de compra, aguardar
autorização de compra, emitir pedido de fornecimento, enviar pedido de fornecimento. Então, uma lista de atividades a seguir. O tempo que leva desde o início até o fim de cada uma dessas tarefas e a consecução do tempo total. Como que eu faço isso? Isto é bem Taylor, é bem administração clássica. No entanto, é uma atividade que, se nós fizéssemos, cada um de nós, das atividades que a gente desempenha, a gente se daria conta de quanto tempo a gente está gastando em demasia para uma atividade que talvez requeresse menos tempo, né? E a gente pudesse distribuir ou realocar esse tempo para uma outra atividade que nós não estamos conseguindo exercê-la corretamente e que no final do dia ela fica sem ser realizada, fica para o dia seguinte ou fica para a hora extra. Então, ele tem essa função de apontar, no sentido de análise, mais do que de cobrança, que atividades são desempenhadas, dá para identificar como elas são desempenhadas pelo início, fim, né? A partir disso começar a analisar. Então, esse primeiro QDT, ele é individual. Na sequência, a gente vai colocar o nome do órgão, da seção, do setor, e colocar, então, o funcionário A, o B, o C, quantos houverem, e tentar transformar, e transformar este QDT individual numa planilha conjunta, né? É possível fazer no Excel muito mais facilmente hoje, e para isso, então, mantendo sempre o ordenamento inicial, que é o nome das atividades, as tarefas, tempo inicial, tempo final de execução para cada uma das tarefas. Então, no terceiro mapa, vocês conseguem identificar ali, por exemplo, as atividades, cadastrar fornecedores, e depois ali tem o chefe, o comprador 1, comprador 2, auxiliar de escritório e o tempo que cada um leva para desempenhar essas atividades. Vejam que o comprador 1 fica 15 horas nessa atividade, enquanto que o comprador 2, 10 horas. Cotar preços não é uma atividade da chefia, fica 15 horas com o comprador 1 e 10 horas para emitir o mapa, mais 10 para cotar preços, 20 horas com o comprador 2. E assim por diante. Então, é possível começarmos a montar este mapa, identificando essas atividades que cada um desempenha e tendo ali um somatório de horas para cada um. Depois a gente tem algumas observações. Por exemplo, a gente deve começar a analisar quais são as atividades que absorvem mais tempo. Então, analisar em função dos objetivos daquela sessão ou daquele órgão. Então, veja ali, a gente tem, por exemplo, na análise do quadro, quais as atividades que absorvem mais tempo. Então, a gente consegue ver que para cadastrar fornecedores, cotar preços, contratar fornecedores, 35 mais 50 mais 53, 86% do tempo são gastos com a atividade fim. Opa, isso parece que está correto, que está adequado. Eu não estou dizendo, não tá aparecendo, e como que apareceria? Isto apareceria quando a gente consegue, na coleta de dados, na formação dessa planilha, os dados mais fidedignos possível, né? Então, é importante que no descrever as tarefas e a análise do tempo de cada uma, isso seja feito muito corretamente. Então, aqui é possível identificar que a grande parte do tempo está realmente sendo dedicada à tarefa fim da organização. Depois, a gente tem atividades sem significado em relação aos objetivos, que seria ali, por exemplo, administrar recursos humanos, 73 horas. Opa, tem 33% do tempo gasto numa atividade meio, não é a atividade fim. Então, esse tempo, se cada um começasse a desempenhar a sua atividade, fazer mais em conjunto, compartilhado, será que precisaria de 73 horas para administrar recursos humanos? Então, fica uma questão de reflexão. Outro detalhe que aparece, tarefas dispersas por vários executores. Então, por exemplo, quando tem diferentes executores fazendo a mesma tarefa.
Então, ocorre isso, isso acarreta prejuízo de responsabilidade, talvez incoerência de orientações, aumento de margem de erro, são várias pessoas fazendo a mesma tarefa, duplicidade de tarefas. Então, a gente pode ver, na análise do QDT, deste exemplo, cotar preços, por exemplo. Cotar preços está distribuído para o comprador 1, para o comprador 2 e para o auxiliar de escritório. Então, será que é necessário que todos façam a mesma atividade? O quarto detalhe seriam tarefas distribuídas equitativamente. Então, vamos verificar que as tarefas elas estão distribuídas, né, equitativamente. Então, os compradores 1 e 2 devem executar tarefas qualitativas e quantitativamente equivalentes. O que a gente pode verificar no final do quadro lá? Que das 160 horas, a gente tem aqui o comprador 1 exercendo 59 horas e o comprador 2, 63 horas, enquanto que o auxiliar, 19 horas. Então, parece aqui que poderia ser tem 4 horas a mais do comprador 2 que poderiam ser reavaliadas, rediscutidas ou redistribuídas, né? Se quisermos que os dois tenham a mesma, como os dois têm a mesma atividade, os dois deveriam ter a mesma quantidade de tempo nessas horas, nessas atividades. Ainda surge do QDT as tarefas super especializadas. Então, pela figura vocês conseguem ver que acarreta aquela monotonia, ou seja, ficar fazendo o tempo todo a mesma atividade. Então, isso pode ser analisado no QDT, que além da monotonia, também a queda da produtividade, ali pelo comprador 1, que fica, o comprador 1 e o 2, 40 horas para emitir um mapa de cotação de preços. Então, é um tempo um tempo grande, super elevado, para a mesma atividade. Então, também cabe a reflexão se é realmente necessário todo esse tempo, se precisaria este tempo ser distribuído, essa atividade ser desmembrada de alguma forma, ou analisar e reconhecer que para esta atividade super especializada, que é ficar emitindo o mapa, se é possível fazer alguma intervalo ou encontrar uma solução para que haja uma quebra nessa monotonia. Um outro item que emerge do QDT, da análise, são as tarefas desconexas, tarefas que não têm relação, então que causam fadiga, desperdício, confusão. Na seção de compras, por exemplo, então ali poderia ser as tarefas do comprador 1, que ele tem. O comprador 1, se a gente analisar de forma vertical, ele desempenha todas as tarefas. Então, ele cadastra fornecedores, cota preços, emite mapa, aprova, fecha, aponta frequência, emite relatórios, faz pedido. Então, são tarefas desconexas, são tarefas em demasia para a mesma pessoa. Então, aqui caberia uma análise de como reordenar ou readequar, verificar como ele poderia se concentrar mais num conjunto do que e talvez repassar algumas para o auxiliar de escritório, quem sabe. Outro detalhe é prestar atenção no QDT se as aptidões estão sendo usadas adequadamente. Então, tem tarefas que são mais operacionais, tarefas que são técnicas, tarefas que são profissionais. Então, o diferente nível, o diferente tipo de classificação de tarefas precisam ser avaliadas. Analisando no mapa, no QDT, por exemplo, o cargo de chefia. Então, é importante analisar a qualificação do funcionário e o perfil do cargo. Então, o chefe ali está fazendo todo tipo de atividade também, desde aprovar o cadastro, assinar planilha, atestar frequência, autorizar despesas, atender telefone. Então, é preciso avaliar se as aptidões estão de acordo com as tarefas desenvolvidas, as tarefas realizadas. Então, para o QDT, seria isso. Eu creio que está preparado um exercício de QDT para vocês, tem um exemplo de QDT,
E eu gostaria que, sobre o QDT, vocês fizessem uma revisão nesse conjunto de slides. Aqui está bem especificado, bem explicado, para cada um desses itens de atenção que é preciso ter em relação ao QDT, ou esses detalhes que o QDT nos fornece a partir de uma análise, a partir da criação deste quadro de distribuição do trabalho. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. É uma ferramenta que eu gosto muito, ela realmente propicia que a gente faça uma avaliação do conjunto de atividades, das tarefas, inclusive ela propicia a avaliação como que está sendo desenvolvida essas tarefas, esse conjunto de tarefas. E quando esse QDT é avaliado no grupo, isto é muito melhor ainda. Ele promove uma inter-relação, ele promove uma integração que nem sempre existe. Então, é preciso estar atento eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens na aplicação de um QDT. Eu realmente fico à disposição e gostaria que vocês tentassem fazer um QDT da atividade que vocês desenvolvem na organização em que trabalham ou de um conjunto de atividades que vocês desempenham durante o dia.